Olá pessoal, Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo, muito obrigado, tá? Vamos lá. Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, os corações jamais sentiram o que eu preparei para você. Bom, vamos lá, turma. Canal Professor Miguel Química, dá uma força aí, chama o pessoal para escrever, ajuda nós aí, tá bom? Bastante coisa interessante aí, né? Então, modelos atômicos de Bohr, a quântica, né? A química, a física quântica. Bom, pessoal, então aqui nós estamos aqui no livro 2 do capítulo 9, né? Modelos atômicos, capítulo 7 já falamos da, dos gregos até Thomson, né? Então vamos falar aqui de Bohr para frente agora, beleza? Mas vamos fazer uma revisão, né, pessoal? Então não deixe de ler e grifar, né? As páginas aí 66 e 78 na leitura, vai grifando as partes importantes. Muito legal isso, né? Para o cérebro fazer links, né? Ótimo, então vamos lá. Essencial aqui no capítulo, pessoal. Então vamos relacionar energia de onda com frequência, né? Com sua frequência, e compreender o modelo atômico, né? De Bohr, né? Diferenciado da física clássica e que intrigou Rutherford. Mas antes aqui, pessoal, fazer uma revisão do capítulo 7 e continuar aqui com o capítulo 8. Gente, eu poderia fazer aqui uma coisa menor, né? Poderia até fazer uma coisa menor, mas aproveitar a oportunidade, tá certo? Aproveitei a oportunidade aqui, fazer uma revisão para vocês aqui, para ter uma cronologia legal, né, essa história do átomo aí, tá certo? Então, beleza? Então tenha paciência aí, poderia fazer menor, mas vai ficar legal para vocês, tá bom? Então tá aí, Leucipo e Demócrito, né, pessoal? Leucipo, o que acontecerá se dividir a matéria, né? Continuamente até, né? Continuamente a matéria, né? Então, ora, Demócrito, ele fala, né? Chegaremos a uma partícula, né, indivisível seja o átomo, tá? Quer dizer, não e toma divisão, né? Então os gregos acreditavam nisso, né? Aliás, tinha duas teorias na época, né, pessoal? A teoria atômica, né? A teoria atômica, que você ia chegar no átomo, não divisão, que não ia dividir, e a teoria dos elementos, defendida por Platão e Aristóteles, né? E outros seguidores aí, né? Dos elementos, que a matéria podia, né, ser dividida até o infinito, né? Então vamos lá, pessoal. Então, esse era o modelo de mais ou menos aí 4 séculos antes de Cristo, tá certo? E em 1808, né, pessoal, Dalton publica sua teoria atômica, né, para justificar, e justifica os resultados de Lavoisier e Prost, né, tá, das leis ponderais aí, né? Ele fecha leis ponderais, tá certo? Então, os elementos são constituídos são formados de átomos, né, tá certo? E o átomo seria como uma bola de bilhar, né, maciço e indivisível, como o dos gregos lá atrás, tá certo? Isso 2000 anos depois, né, gente? Tá? Tem esse aspecto aí, ficou igual ao dos gregos. Mas onde foi o destaque aqui? Ô, gente, a diferença é que o átomo dos gregos, né, é filosófico, tá certo? São filósofos. Aqui já tem caráter experimental, né? Com Dalton, ele já coloca o método científico de Boyle, né? Tá certo? Então vamos. Os átomos de um mesmo elemento têm massas iguais e elementos diferentes têm massas diferentes, né? Então, pessoal, aqui foi um problema para Dalton, né? Não na época, né? Porque ele não conhecia os isótopos, né? Os isótopos, porque, por exemplo, tem hidrogênio, 3 tipos de hidrogênio, com massa um, 2, 3. Então, isso Dalton não conhecia na época, tá certo? Então, os compostos são formados por átomos dos elementos em proporções fixas de números inteiros e pequenos, né? E durante uma reação química, os átomos permanecem inalterados, isto é, não pode sumir átomo numa reação química. Isso aqui já ficou claro com Lavoisier, né? Que a massa dos reagentes é igual dos produtos, então o número de átomos que aparecem nos reagentes, né, tem que ser igual nos produtos também, beleza? Tá? Então aí aqui tem uma ideia já de estequiometria, né, pessoal? Acertar os coeficientes estequiométricos, né? Este quer dizer substância, elemento, né? Quantidade de elemento. Metria é medida, né? Medida do elemento, medida da substância. Então mede quantidades aí, beleza? Bom, turma, na mesma época, né? Aí tem esse cara aqui, o Gay-Lussac, né? Que ele propõe que na mesma temperatura e pressão, os volumes de gases estão na proporção de números inteiros e geralmente pequenos. Tá? Então, por exemplo, nitrogênio, nitrogênio com hidrogênio produzindo amônia, se você pegar 1 litro de nitrogênio e 3 de hidrogênio, tá? Produzia 2 de amônia. Então, se você pegar uma contração, 1 mais 3, 4 nos reagentes, produtos 2 litros, lembra? Né? Conceituando as reações, antes da seta, os reagentes, depois da seta, os produtos, nas inorgânicas e orgânicas. Então, essa reação química aqui ocorre com contração de 50%, 4 para 2, né? Isso, Dalton, foi uma falha na teoria de Dalton, né? Porque Dalton não previa isso. Dalton achava que 1 mais 3, 4 ia dar 4 aqui. Então, ele não considerava isso para gases, né? Tá certo?
Então, ele, o Sacre, não interpretou, né? Não conseguiu interpretar bem a lei volumétrica, mas isso foi um tufão aí. Por que que isso acontecia, né? Mas foi um tufão sobre Dalton, né, pessoal? Bom, então Dalton não explicava contração e expansão de gases, né? Em reações gasosas, tá certo? Eu acabei de mostrar. O volume às vezes contraía, às vezes aumentava. Então, expandia, né? Contraía, às vezes expandia. Dalton não conseguia explicar, né? Então, Dalton considerava que se a quantidade de átomos mantivesse constante, igual, né, mantivesse constante numa reação química, tá, seria semelhante às massas de Lavoisier, tá certo? Então, Lavoisier, a massa dos reagentes igual dos produtos, então Dalton, né, Dalton também achava que a quantidade de átomos nos reagentes igual dos produtos, até aí tudo bem, né? Só que, né, ele não previa essas expansão e contração de reações gasosas aí, né? Então, Dalton achava que o volume obtido, o volume final, né, deveria ser a soma dos volumes iniciais. Em reações gasosas isso não acontecia, né? Tá bom? Então, Dalton discordou dessa lei porque viu que isso ia ser muito problemático para a sua teoria da época, né? E ele tinha um forte poder, né? Bom, pessoal, aí que sim que Dalton marcou aqui, né? Ele deixou de explicar a natureza elétrica da matéria. Ele não podia ter feito isso, né? Porque isso aqui já era conhecido 6 séculos antes de Cristo, né? Então, na época dele, se a gente pôr 6 séculos aqui, vai dar 4 séculos, né, na época dele. E já ia dar antes de Cristo. E ele não conseguiu explicar essa natureza elétrica da matéria, né? Então, o Thales atritou um bastão de âmbar, né? Âmbar quer dizer elétron, né? Igual a eletricidade do grego, né? Então, ele atritou esse bastão, né? E viu que esse atraía palhas, objetos leves, igual só passar no cabelo, uma régua e cortar papelzinho pequeno, tá certo? Ela atrai papelzinho, né? Essa eletrização, né? Então, o âmbar é uma substância orgânica, né, pessoal? É uma resina fóssil dura, né? É uma mistura de cores aí, castanho amarelado, castanho amarelo, laranja, né? Produzida por árvores, pinheiro, por exemplo, né? Então, o âmbar é transformado em objetos decorativos, por exemplo, tá bom? Beleza? Então, o âmbar verdadeiro é chamado de carabê, né? Carabê, uma palavra oriental, né, que significa o que atrai a palha, né? Tá certo? Então, âmbar, né? Devido à capacidade do âmbar de adquirir carga elétrica por fricção, né? Como eu falei da régua. Passa a régua no cabelo e corta papelzinho bem pequenininho e coloca. Você vai ver que é semelhante isso daqui. Então, Thales, Dalton não explicou isso aqui na época, né? Se ele explica, ele tinha sido o máximo, né? Que já foi muito importante ele, né? Bom, aí 100 anos depois, praticamente, em 1897, vem Thomson, né? Para descobrir, né? Para mostrar que o átomo realmente é divisível, né? E aí ele, com sua equipe, descobre o elétron, né, pessoal? Tá? Então, tá? O Thomson, né? Ele pegou um equipamento aqui, né? Um tubo de raios catódicos, né, pessoal? E colocou placas eletrizadas, o campo elétrico positivo aqui, né, pessoal? E negativo, né? Placas positivas e negativas, e provocava uma descarga de gases aqui. Então ele percebia, né, pessoal, que esses raios, né, que partiam do cátodo catódico, eram desviados para o lado positivo da placa. Você podia mudar aqui, ó, para você ver, ó. Então, esses raios eram desviados para o lado positivo da placa. Então, esses raios eram negativos. Então, provou que esses raios tinham carga negativa. Então, assim, descobre o elétron, né? Então, ficou conhecido como pudim de passas ou de ameixas, né? Então, essas passas aqui seriam os elétrons e, né, o pudim seria a massa toda positiva, né? Então, para Thomson, né, o átomo seria uma massa positiva recheada com cargas negativas, né? Tá? Esse nome elétron foi sugerido um pouco antes por Stoney. Aí Thomson, né, aceitou esse nome de elétron, sugerido por Stoney, e colocou, então batizou aí como elétron, beleza? Só que aí você vai ver que não tem uma estabilidade, né? Como algo pode ser todo positivo com cargas negativas, né? Isso não é um negócio muito estável, né, pessoal? Então, isso foi uma falha aí também que Thompson não conseguiu explicar direito, né? Bom, aí vem Rutherford, né, pessoal, com seu modelo em 1911, né? Com prótons e nêutrons, né? Só que esse nêutrons, ele foi confirmado em 1932, na verdade. Mas claro que foi previsto aí, em 1911 foi previsto que existia alguma coisa no núcleo além de próton, porque o próton é positivo, então não podia ter só próton no núcleo, né? Que isso ia dar problema de repulsão, né, pessoal? Vamos ver um pouquinho? Tá aí, por exemplo, ó. Dá uma olhada no GIF aqui para você ver, ó. Então o núcleo está aqui, né, no centro, né? E o átomo seria esse todo aqui, né? E a massa está quase toda, 99% da massa está nesse núcleo, onde tem prótons e nêutrons, né? Mas aí, segundo Rutherford, né? Olha lá, se fosse só próton no núcleo, o elétron girando em volta na eletrosfera, esse elétron ia perder energia, né? Ia perder energia e colidir com o núcleo, né? Então, segundo a lei de Maxwell, o elétron ia girando em volta do núcleo, perde energia e velocidade, né?
Aí ia perder energia e velocidade e colidir com o núcleo e explodir, tá? Beleza? Tá? Então vamos lá. Então isso é interessante pra caramba. Olha lá, olha de novo, então, olha lá. Então, próton no núcleo. Primeiro não pode ter só próton, senão vai haver repulsão e explodia mesmo assim, né? Tá certo? E mesmo dessa maneira, né? Você vê que o elétron, né, girando em volta do núcleo, aí ia perder energia, né? Por radiação, né? Tá certo? Perder velocidade e pum, explodir. E isso era um problema na época. Deixou o Rutherford intrigado, porque isso não acontece. Tá lá o núcleo e o elétron fica em volta desse núcleo, tá certo? Então, essa física clássica de Maxwell aí não foi suficiente na época para explicar esse fenômeno aí, tá bom? Precisava de um outro tipo de coisa para explicar, que vamos falar que é a física quântica, beleza? Pessoal, 99% da massa está concentrado no núcleo, onde o núcleo tem prótons e nêutrons, tá certo? Beleza? Porque um nêutron e um próton é aproximadamente 1840 vezes maior que a massa de um elétron, tá? Em termos mais grosseiros, um próton ou um nêutron pesa quase 2.000 vezes mais que um elétron, tá certo? Por isso que a massa está praticamente toda no seu núcleo, tá? Se esse núcleo aqui fosse o tamanho de uma ervilha, tá? Se ele fosse o tamanho de uma ervilhazinha, ele pesaria 250 milhões de toneladas, beleza? E essa eletrosfera aqui, ó, em volta desse núcleo, teria um diâmetro, né? Um diâmetro de 1 quilômetro. Olha para você ver, tá joia? Então isso intrigou bastante o Rutherford. E aí, como é que faz? Então Maxwell, né? James Clerk Maxwell, tá certo? Com a sua física clássica, não conseguiu explicar isso na época. Faz uma pausinha, depois dá uma lidinha aí, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Bom, pessoal, então para compreender bem o modelo aí de Bohr, né? Então nós vamos ter que fazer uma cronologia aí da física clássica e a física quântica, né? Então, vamos lá. Então, ondas mecânicas, pessoal, precisa do quê? Do meio material para se propagar, né? Marítimos aí, ó, tá vendo? Sonoras, né? Ondas sísmicas, beleza? Tá bom? E se você olhar aqui, ó, o que que são ondas eletromagnéticas, pessoal? Ondas eletromagnéticas são oscilações, né? São oscilações que têm base, né, de interação entre campos elétricos e campos magnéticos, né? Que propagam no vácuo e em meio material, tá certo? Beleza? Tá? Então, vamos lá. As ondas mecânicas precisam de um meio material, já as ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo ou em meio material mesmo, né, pessoal? Olha lá, ó, né? Esse é a ponta de rádio, micro-ondas, raio-x, radiação infravermelho, radiação visível, beleza? E outras ultravioleta, tá bom? Então, ó, se propaga lembrar aqui, pessoal, aqui, ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma velocidade da luz, né? Se você olhar aqui, ó, a luz visível, né? Tá, a onda eletromagnética da luz, que é a luz visível, tá bem pequena, é o tanto de coisa invisível que tem aqui dos lados, né? As ondas que a gente não consegue ver. Faz uma pausinha aí, tá bom? Beleza. Aí, ó, o espectro eletromagnético aí da luz visível, ó, pra você ver, ó. Tá? Que é o espectro? O espectro, pessoal, é a decomposição da radiação eletromagnética, né, em seus respectivos comprimentos de ondas, tá certo? Tá certo? Porque cada onda tem seu comprimento, né? Beleza? Vamos falar já já disso, né? Tá? Então, aí a energia do fóton, né? Quantidade, né? Quanto de energia medido em joule. Bom, beleza, vamos tocar mais um pouquinho aqui. Aí, para você dar uma olhada, o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? É a distância entre duas cristas, né? Dois picos, ou dois vales, né? Aqui, ó. Duas cristas, ó. Crest, né? Beleza? Olha lá. Crest, crista, throw, throw, né? Throw, vale, depressão aqui, gamela, né, pessoal? Olha lá, ó. Então, essa distância entre duas cristas aqui, dois picos, ou dois vales aqui, é o comprimento de onda, beleza? Representado por essa letra lambda aí, tá joia? Tranquilo? Bom, aqui dá para olhar, enxergar melhor, né? Acabei de falar, né? Olha para você ver, ó. Então, essa distância entre dois picos aqui, beleza? Ou dois vales, né? Tá certo? É o comprimento de onda. Então, ondas eletromagnéticas se propagam à velocidade da luz, a gente já falou aí. Tá bom, pessoal? Olha. Então, o que que é frequência? O que que é frequência, pessoal? Frequência é a quantidade de comprimento de onda que passa em um segundo, né? Né? Tá certo? Ó. Frequência é a quantidade de comprimento de onda. Lembrar que o comprimento é a distância entre dois picos. Crest, né? O crista, né? Beleza? E é expressa em ciclo por segundo a frequência, tá? Então, 1 segundo elevado a menos um é igual a 1 Hz, tá? Hertz. Então, a velocidade é a rapidez aí da propagação, beleza? Então, aí, ó, que você tem dois exemplos interessantes aqui, ó, beleza? Aqui, ó, qual que é a conclusão que você chega disso? Quanto maior o comprimento, quanto maior o comprimento, menor a frequência dela.
Ó, e quanto menor o comprimento de onda, ó, para você ver, ó, maior a frequência. Então, quanto maior o comprimento da onda, menor vai ser a sua frequência, né? Ó, para você ver, ó. Beleza? Só as repetições aqui, tá? Então, comprimento de ondas e frequência são inversamente proporcionais, tá? Então, você pode calcular por essa formulazinha aqui, tá bom? C, velocidade da luz, né? Comprimento de onda vezes frequência, beleza? Bom, pessoal, e aí? A ciência é a aproximação progressiva do homem com o mundo real, né? O Planck aí, né? Max Planck, né? Então, quantum, que é a quantidade fixa, né? Do latim de energia, tá? Então, a emissão da energia, segundo Planck, a pessoa se dá. Aqui vem o nome, que é física quântica, né? Por causa do quantum, né? Então, a emissão da energia ou absorvida, né, pessoal, é na forma de quanta, né? Então, quantum, olha lá, quantum, tá certo? Quantum de energia e quanta no plural, né? Beleza? Então, segundo ele, a energia se propaga na forma de pacotinhos. Ela não se propaga de forma contínua. Na forma de pacotinhos, denominado quantum de energia, no plural, quanta. Olha os pacotinhos, ó. Então, a energia propaga assim, ó, na forma de pacotinhos, ó. Tá vendo que legal? Tranquilo? Olha que legal. Percebeu? Então, segundo Planck, tá certo? A energia propaga-se em forma de pacotinhos de energia. E aí, o que que propõe Einstein? Einstein propõe a radiação eletromagnética era quantizada, né? Quanto de Planck, tá? Olha para você que legal, né? Então, ele propôs o quê? Que a luz se propaga na forma de pacotes de energia de Planck, emitindo o quê? Fótons. Fótons, palavra criada por Lewis, né? Em 1926, tá? Então, é, a energia, né, olha lá, a luz se propaga na forma de quanto, né? Na forma de fótons, na verdade, tá certo? Beleza? Que seria na forma de quantos, vamos dizer assim, né? Tá bom? Então, olha aí pra você ver, pessoal, ó. Então, a luz tem comportamento de onda e partícula, então, né? Olha que interessante. Aí vai surgir o comportamento dual, né? Tá certo? Ó, a luz tem comportamento dual de partícula onda, então, beleza? Então, o que que são fótons? São partículas elementares da luz, né? Tá? Então, quanto é igual, descreve quantização de energia. Quanto? Descreve quantização de energia. Por isso que é quanto. Quantização, quanto de energia, tá bom? Beleza? Bom, e aí, né, pessoal? Tá? A energia é transportada por uma onda eletromagnética é proporcional à sua frequência, né? Então, ó, quanto maior a frequência, maior a energia, né, que ela transporta, beleza? E aqui, ó, para você ver, ó, né? Então, se você observar os fótons, né, os fótons azuis carregam mais energia que os fótons vermelhos. Isso é muito legal, tá, pessoal? Sem decoreba, né? Então, olha lá, ó, beleza? Tranquilo? Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. E quanto maior a frequência, mais energia ela carrega. Beleza? Mais energia transportada. Então, os fótons da luz azul transportam mais energia. Isso é muito interessante, viu? E aqui está uma formulazinha, né? Para você fazer cálculos, né? Não vai aparecer no caso nosso, né? Mas tranquilo? Beleza? E aqui está o óculos para ajudar vocês a lerem, né? Então, energy, né? Planck, constante de Planck, frequency, né? Speed of light, velocidade da luz, with length, né? Comprimento de onda, beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Então tem um exercício aí, faz uma pausinha para você treinar. O que que você percebe aí? Você percebe o quê, pessoal? Que essa aqui tem maior frequência, quanto menor o comprimento, maior frequência, maior energia em relação a essa, tá certo? Então, olha lá. A 1 é falsa, né? Olha lá. A onda 2 apresenta maior velocidade de propagação, de jeito nenhum, né? Tá, então aqui é falso. As ondas se propagam com a mesma velocidade, beleza? A ondas apresenta a mesma frequência? Não, né, pessoal? A onda 2 tem frequência maior? Então, correto, né? E numa dessa 4 também vai estar correto aqui. A onda 2 transporta mais energia, né? Beleza? Tranquilo aqui? Tá? Então, olha lá. A onda 2 tem maior frequência transporta mais energia. Aí é proporcional, beleza? Tá? A energia transportada por essas ondas é proporcional às suas frequências? Já falamos aqui que sim, né? Energia transportada por essas ondas é proporcional à sua frequência, né, pessoal? Se a frequência é maior, ela transporta mais energia. Legal? Gente, tá pegando fácil aí ou não? Bom, pessoal, fala um pouquinho da espectroscopia, né? Nós temos a nossa impressão, né? Então, qual que é a impressão digital dos elementos? A espectroscopia, né? Que isso é o estudo da radiação eletromagnética emitida ou absorvida por um corpo, tá certo? Então, o que que ela fornece para nós? Informações sobre propriedades nucleares, atômicas, moleculares aí, né, de materiais em estudo, tá certo?
Beleza? As aplicações na engenharia, para você ver fissuras, trincas, né, minúsculas em materiais, tá bom? Na descoberta, em poucos anos, aí, de inúmeros elementos químicos. Que mais? Na medicina, ressonância magnética, por exemplo. Que mais? Na química, física, detectar e quantificar substâncias em amostras, verificar se o elemento é puro ou não, comparando com seu espectro original, né, pessoal? Lá na astronomia, né, para saber informações sobre a constituição química de estrelas, né, evolução, e a evolução de reações que lá acontecem, né, beleza? Tranquilo? Aí, ó. Aqui, por exemplo, para você ver fraude em alimentos, por exemplo, né? Então, através do espectro analisado, né? Tá certo? Você pode ver fraude, né? Ver se né, você pode medir lá, ó lá. Suco puro tem maior quantidade de oxigênio 18. Então, lendo aqui, por exemplo, vai dar a quantidade maior ou menor lá, né? E aí você parte de parâmetros, né? Que o suco puro tem maior quantidade de oxigênio 18. Então, o suco diluído em água vai ter uma concentração menor de oxigênio 18, tá certo? Então, por espectroscopia, você consegue ver se é falso ou não o suco de laranja aí, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá, né? O que é radiação eletromagnética, pessoal? É a onda eletromagnética que propaga e transporta energia. Então, radiação eletromagnética, né? Então, é a onda, né, que vai propagar, que vai transportar a energia, beleza? Aí, luz visível, infravermelho, UV, raio-x, tá? Comprimento de ondas, próprio elétrons, né? O que é o espectro? O espectro vai ser a decomposição da luz, né? Vai ser a decomposição ou melhor, desculpa, vai ser a decomposição da radiação eletromagnética nos seus respectivos comprimentos de onda, por exemplo, né? Então, aí vai ser, tá certo? Então, vai a decomposição da radiação eletromagnética nos seus respectivos comprimentos de ondas, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Já já. Então, Isaac Newton, pessoal, foi o cara que explicou o fenômeno da decomposição da luz, né? Pelo prisma, né? Tá certo? Assim como ela se recompõe no segundo prisma. Então, ó, 1666, ó. Então, olha, esse povo era muito inteligente, né, velho? Era muito bom, né? Ó pra você ver, ó. Né? Então, Isaac Newton foi o primeiro a explicar isso daí. Então, o que que o espectro, a gente já falou que o espectro, então, é o quê? Olha aqui, pra você entender direitinho o que que é o espectro, ó. Então, o espectro, ó, tá? É a decomposição, ó. Você passa aqui a luz branca, por exemplo, passa aqui a radiação eletromagnética, e ela se decompõe, ó. Se decompõe nos respectivos comprimentos de onda. Então, cada cor dessa tem um comprimento de onda, beleza? Tá? No caso aqui é a luz branca, a luz do sol passando por um prisma, né? Decomposto nas suas cores, nas suas 7 cores. Tranquilo? Beleza? Aqui está o espectrômetro da UFSCar, né? Atual aí, onde você faz estudo, vários estudos, como a gente já falou aqui, das utilidades, né? Das aplicações da espectroscopia. Vamos falar mais um pouco sobre isso? Aqui, por exemplo, o arco-íris, né, pessoal? O arco-íris, né? O arco-íris, como é que ele é formado? Então, as gotículas d'água que estão no ar, por exemplo, quando a luz do sol bate nelas, né? Aí ela funciona como um prisma, né? A luz do sol, né? Radiação eletromagnética passa no prisma e forma um espectro. Então, ela é decomposta, né? Em seus respectivos comprimentos de onda, né? De várias cores. Tranquilo? E aí surge o Vlava Ave, né? Olha lá. O Vlava Ave, né? Vermelho, vermelho, laranja, azul, verde, azul, amarelo e violeta, né? Tá certo? Tá aqui, ó. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. O anil acho que eu não falei, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Beleza. É o Vlava Ave, né? Esse aqui eu copiei do Mundo de Bic, um programa que tinha na televisão muitos anos atrás, tá bom? Bem, turma, então a espectroscopia é o estudo da radiação eletromagnética, né, emitida ou absorvida por um corpo, né? Então Herschel, né? Herschel, em 1800, ele descobre a radiação infravermelho, né? E o Wollaston, em seguida, observa linhas negras do espectro solar. E Fraunhofer vai usar prismas, tá? Então, vamos lá. Então, Herschel, né? O Alstom, Fraunhofer. Vamos seguir um pouquinho nessa história aqui, só para você ter uma ideia, né? Então, o Alstom, o que que ele fez? Ó, ele, ao trabalhar com um feixe de luz aí muito estreito, em uma fenda de cerca de 0,01 milímetro, ele podia observar o quê? Que o espectro solar tinha 7 linhas negras sobre ele, né, pessoal? E aí, o Fraunhofer, em 1814, ele usa inicialmente prismas e depois grade de difração, que é o tipo de prisma também, e constata que o espectro solar, na verdade, tinha centenas de linhas negras sobre as cores, tá certo? Aqui as grades de difração, como você viu, ó.
Então você tem aqui a chamada grade de difração, que é tipo um prisma, né? Então a radiação eletromagnética passa aqui e decompõe nos seus respectivos comprimentos de onda. Então cada cor dessa tem um comprimento de onda, beleza? Então grade de difração aí é uma rede óptica, né? Que difrata a luz, né? Que decompõe a luz, tá certo? Em feixes, tranquilo? Bom, pessoal, opa, pulei aqui. E Kirchhoff, né, pessoal? Kirchhoff, né, ele tem contribuições interessantes aí no campo de circuitos elétricos, na espectroscopia, emissão radiação dos corpos negros, né? E na teoria da elasticidade, tá? Beleza. Ele é autor de duas leis fundamentais da teoria clássica dos circuitos elétricos, né? E da emissão térmica, né, pessoal? Então, as leis de Kirchhoff, né? Kirchhoff, espero que esteja certa a pronúncia aí, tá bom? Então, um corpo opaco quente, né? Em qualquer dos três estados físicos, né? Estados de agregação sólido, líquido, gasoso, emite um espectro contínuo. Então, se pegar um corpo aqui, ó, corpo opaco e quente, né? Se uma luz, por exemplo, uma lâmpada, né? Passando uma rede de difração, emite um espectro contínuo. Seria as sete cores aí do arco-íris, um exemplo, tá bom? Qualquer corpo, tá certo? Agora, ó, pra você ver. Segundo, um gás transparente, você pegar um gás transparente, ó, como gás nobre, por exemplo, vai produzir um espectro de emissão de linhas brilhantes, tá? Específico para cada elemento. Tá certo? Então, se você pegar gás aí, por exemplo, né? Então, eles vão decompor, né? A hora que sofre, a hora que a radiação eletromagnética sofre essa decomposição, nos seus respectivos comprimentos de onda, forma-se linhas, raias, forma-se linhas. E cada elemento tem um seu, tá certo? Terceiro, ó, se um espectro contínuo passar por um gás frio, né? Este causa a presença de linhas escuras, né? Que é igual ao espectro de absorção. Tá vendo? Ó? Então, se o espectro contínuo, ó, se o espectro contínuo aqui, ó, espectro contínuo passar num gás frio, né? Tá certo? Vai causar o quê? Vai causar a presença de linhas escuras, ó. Presença de linhas escuras, chamado espectro de absorção. Beleza? Tranquilo? Que o gás, ó, absorve, né? Absorve a radiação e decompõe, tá certo? A absorção, beleza? Então, então átomo, pessoal, átomo ou íon na forma gasosa, em um tubo sob alta voltagem, vai emitir alguns comprimentos de ondas específicos, chamados de faixas, raias ou linhas, né? Por isso o espectro de emissão ou absorção, tá certo? É descontínuo, tá? Então, qualquer átomo, qualquer íon na forma gasosa aí, beleza? Qualquer átomo, íon na forma gasosa, tá? Elementos também, átomo, pode ser substância aqui, né? Sobre alta voltagem aí, beleza? Por exemplo, gás quente aqui, ó. Um gás quente aqui, ó. Tá decompondo a sua radiação eletromagnética, ó. Espectro de emissão, né? Olha só. Veja que o espectro é descontínuo. Contínuo é quando é tudo igual, né? Então, espectro descontínuo. Olha lá. Se o espectro contínuo passar por um gás frio, como a gente já falou, este causa a presença de linhas escuras, né? Beleza? Como a gente já leu aqui, tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Espectro descontínuo. Isso acontece aí, né? Olha aí, pessoal, ó. Cada elemento tem seu espectro descontínuo, beleza? Né? Raias ou linhas, tá? Então, aí para você ver, ó, tá? Então aqui é o espectro do hidrogênio, é a identidade de cada elemento, como se fosse a nossa, do nosso DNA, tá certo? Ó, do hélio, hidrogênio, hélio, neônio, mercúrio, tá certo? Então é fácil de saber se é falso ou não é, né? Porque você tem um espectro do elemento da substância, se for falso, você compara, faz a análise do espectro, né? O ouro, por exemplo. Você quer ver se o ouro é falso ou não. O ouro tem seu espectro, né? Você faz essa análise no espectrômetro e compara com o original, né? O do ouro, por exemplo. Se as raias baterem, é, é- não é falso. Se não bater, é porque é falso, beleza? Aí, mais uma vez aqui, né? Espectro de absorção de riscas ou raias, né? Olha lá, a fonte de luz aqui, eletromagnética. Aqui, ó. A atmosfera do elemento, a amostra do elemento, perdão, atmosfera. Então, a amostra do elemento aqui, tá? Ele vai absorver essa radiação eletromagnética, tá certo? E passando no prisma, decompõe nos seus respectivos comprimentos de onda aqui, beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, e aí, né? O, o Bunsen, né? Bunsen, Kirchhoff, né? Eles descobriram dois metais alcalinos, o césio e o rubídio, né? Usando o espectroscópio inventado por eles aí em 1859, que é usado para medir a intensidade da luz, né? Em comparação com de uma luz procedente, né? Com de uma luz procedente de uma fonte padrão aí.
tá? Essa parte é meio, qualquer coisa você vai ter que parar para ler, né? Então, essa comparação permite determinar a concentração da substância, né, que produz esse espectro, tá bom? Mas olha como é que era na época, né, gente? Tá? E aí, né? Aqui, Bunsen, por exemplo, cientista, né, alemão, né, e eu dou homenagem a esse bico aqui usado no laboratório, chamado bico de Bunsen, né? Não sei se a pronúncia alemã é Bunsen, tá certo? Deve ser, mas tudo bem, né? Bom, turma, e aí o Dempster, em 1918 já, ele desenvolve o primeiro espectrômetro moderno, né? E faz importante, e descobre o isótopo do urânio 235, né? E Aston, em 1919, né? Ele também desenvolveu e melhorou esse espectrômetro aqui de Dempster, tá? E aí ele descobriu 212 isótopos naturais. Olha que interessante. Tranquilo? Beleza, Francis Aston, né? E aí, pessoal, mais um pouquinho de história, né? Séries de Balmer, né? Então, Balmer, ele analisou, né? Analisou o espectro de hidrogênio e encontrou, né? Encontrou que o hidrogênio emitiu, né? Encontrou que o hidrogênio emitiu quatro bandas, né? Quatro bandas, né? De luz dentro do espectro visível, tá certo? Né? Aí, ó, e tá aqui, ó, o wavelength, né? Comprimento de onda e as cores aqui, ó, tá? Isso aqui é conhecido como série de Balmer, né? Tá certo? Séries de Balmer, tá joia? Analisando aí o hidrogênio, beleza? Então, bands, né? São faixas, bandas, tá bom? Tranquilo? Ótimo, né? Tem um papo importante na espectrografia atômica aí, né? Vamos lá? Bom, pessoal, e aí tem o Heidelberg, né? O Heidelberg ele desenvolveu uma forma que permite fazer a previsão de comprimentos de ondas, né? Ondas de fótons emitidos, né? Tá certo? Tá, emitido devido às alterações do nível de energia do elétron, né? Porque o elétron salta, né, de um nível para outro, né? Depende da quantidade de energia que ele absorve, né? E na volta ele emite luz, né? Vou falar já já. Então os elétrons são excitados aí com valores elevados, né? Do seu número quântico principal, representado por N na forma de Heidelberg. Então vamos pular essa parte aqui que está meio complexa, né? E Paschen, né, pessoal? Então, Paschen tem as séries de Paschen, séries de Paschen também, né? É conhecido pela série de Paschen, uma série de linhas espectrais do hidrogênio na região do infravermelho, observada pela primeira vez em 1908. Tem um Balmer, Paschen, né? Pessoal importante aí, né? E o Lyman, né? Lyman, né? Tá certo? Ele, ele centrou seus estudos na área da espectroscopia e descobriu a série espectral que foi dado seu nome, né? Bom, e aí vamos chegar no Bohr, né, pessoal? Depois dessa novela toda que eu contei aqui, dessa história toda, né? O que o Bohr fez? Bohr pega um tubo aqui, né, pessoal? Um tubo para fazer descargas elétricas, ele coloca gás e hidrogênio aqui dentro, né? E faz descargas elétricas. E aí essas radiações eletromagnéticas passam pela fenda e atingem o prisma. E decompõem, né, nos seus respectivos comprimentos de onda aí, né, pessoal? Né? Em faixas, em raias, em linhas, tá certo? Então, se você fizer isso para qualquer elemento, você vai ter impressão digital, você vai ter o DNA do elemento, tá certo? Beleza? E aí você tem essa representação aqui, ó, hidrogênio, uma, duas, três, quatro bandas, ó, quatro faixas, beleza? Tranquilo? Então, se você analisar, quer saber se é hidrogênio ou não, faz essa análise química em laboratório. Aí já tem o espectrômetro, que é o aparelho que eu mostrei aqui atrás, né? Tá, um atual da USP, da UFSCar lá, né? Beleza? Tá? E aí você tem os respectivos comprimentos de onda aqui, ó, tá? Beleza? Quando a radiação eletromagnética passa no prisma, ela se decompõe nos respectivos comprimentos de onda, ó. Tá vendo os comprimentos aqui em nanômetro? Beleza? Aí, tá vendo? Cada elemento tem seu espectro descontínuo, beleza? Tranquilo? Aí no caso aqui do hélio, do neônio, tá bom? Ótimo. E aí, turma? Então, Bohr trabalhou com hidrogênio, né? Então, Bohr se baseia na física quântica de Planck, né? Então, ele conclui que o elétron tem pequena massa, né? Não segue as leis do eletromagnetismo de Maxwell, né? Nem as leis da física clássica. Então, Bohr estudou o que? O espectro de emissão do hidrogênio, como a gente mostrou aqui, ó. Estudou esse espectro aqui, ó. Espectro, né? Que é o espectro? A decomposição, né? É a decomposição da radiação eletromagnética dos seus respectivos comprimentos de onda aí, beleza? Tá? Então, estudou o espectro de emissão do gás hidrogênio e aplicou, né, na teoria da mecânica quântica de Planck, né? Para estabelecer postulados para o comportamento do elétron, né? Então, o primeiro postulado gente, isso aqui é importantíssimo, tá? Você tem que dominar que isso cai no vestibular, viu? Olha lá, durante o movimento do elétron, né? Em torno ali, na eletrosfera, não perde nem ganha energia espontaneamente. Espontaneamente, beleza? Olha lá, ó.
beleza? Então fica aí, ficaria eternamente. Mas se o elétron ganhar energia, se absorver energia de qualquer fonte, ou se você fornecer energia para o elétron, né? Bom, aí os elétrons também eles giram movimento circular em níveis ou camadas, denominados de órbitas, órbitas estacionárias, tá? Estacionários porque o elétron gira nessas órbitas, por isso que é chamado estacionárias, tá? K, L, M, N, O, P e Q. Então tem 7 níveis aí. Então, se esse aqui for o K, tem mais 6 então, beleza? E aí, se o elétron ganhar energia, de alguma maneira, se você fornecer, o que que vai acontecer? Tá? Então, primeiro, vai lá. Então, o elétron, em seu movimento, não ganha nem perde energia espontaneamente. Eles giram em órbitas, né? Órbitas estacionárias de energia. Então, tem 7 níveis, beleza? Uma bola, duas bolas, três bolas, quatro bolas, três bolas, duas bolas, 7 níveis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bom, e aí, pessoal? Então, ó, o átomo sob aquecimento aí, né? Ou descarga elétrica, tá? Os elétrons absorvem fótons de energia e realizam o salto quântico, né? Então, se você aquecer ou dar uma descarga elétrica aí, o elétron vai absorver fótons de energia e vai saltar para um nível de maior energia, K para o L, para o M, assim por diante. Só que ele tende a voltar imediatamente. E na volta, ele vai emitir ondas eletromagnéticas, tá? Nos seus respectivos comprimentos, né? Nos seus respectivos comprimentos, tá? Se for dentro da luz visível, nós vamos enxergar, senão não, beleza? Tranquilo? Ó, normalmente luz visível, né? Lá para você ver, ó. Olha o GIF que é legal, ó. Isso é aplicação dos focos de artifício, né? Quando você vê essas cores aí, você usa determinados sais, determinadas substâncias, né? Em que os elétrons são excitados para o nível e volta, né? Então, saltos quânticos diferentes, cores diferentes, né? Beleza? Será que dá para ver de novo? Olha lá, o elétron, aí você ganha uma energia por nível de maior energia, tá? Só que não tem estabilidade, ele acaba voltando. Nessa volta ele solta a energia que ele ganhou. Olha lá, voltou, soltou a energia que ele ganhou. Então liberou essa energia que ele ganhou na forma do quê? De ondas eletromagnéticas, né? Se for luz visível no caso, né? Uma parte delas é luz visível, claro, né? Senão não tem jeito, né? Olha lá pra você ver, ó, tá vendo, ó? O elétron ganha energia por nível de maior energia, na volta ele libera energia, ó. Quer ver, ó? Olha lá, olha a tocha, tá vendo? Então é na volta, viu, pessoal? Beleza? Tranquilo? Aí, os fogos de artifício, a grande aplicação aí, tá? Ótimo, pessoal. Então, essa luz emitida pelos átomos, ela pode ser estudada em espectrômetros, né? Beleza? Já que ela é constituída por linhas, por raias, né? Com diferentes comprimentos de onda, como a gente falou. Tranquilo? Bom, e aí começamos o exercício nosso, né, pessoal? Então, estamos aqui no exercício, né? Tá? Para colocar V ou F, né? Então, vamos lá. Os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas que são denominadas níveis de energia. Verdade, né? O salto do elétron de uma órbita para outra só se dá quando o elétron recebe energia. Verdade. A energia dos elétrons é sempre constante, não variando. Você já vê que é besteira, né? Para mudar de um nível mais energético para um nível menos energético, o átomo precisa ganhar, não, no nível mais energético, por menos, na volta ele solta energia. Então tá falso, né, pessoal? Tranquilo? Qualquer coisa, pausa, né, gente? Aí, aqui você tem agora aí, né, essas representações aqui, a energia aqui subindo, né? Assim, ó, a energia subindo, aumentando. Tá lá. Os níveis de energia no átomo de hidrogênio a partir do modelo de Bohr, certo, se refere às transições do elétron de um estado de energia permitido para outro. Quais transições ocorrem com absorção e emissão de energia? Ó, para você ver, ó. Você vê que a energia aqui está aumentando e 1 e 2 está absorvendo energia, beleza? Aqui já está soltando energia, já está emitindo, percebeu? Então, tranquilo? Então, 1 e 2 aqui absorve, 3 e 4, tá? Emite, beleza? É a volta dos elétrons no nível de origem, né? A absorção é um processo endotérmico, tá, pessoal? Ó, endo para dentro, absorve energia, absorção, tá? A emissão é um processo exotérmico, libera, emite energia. Interessante isso aí, hein, gente? Beleza? Então, ó, aqui está absorvendo energia da vizinhança, né? E aqui está liberando calor para a vizinhança. Então, absorção e emissão. Isso é muito importante. Vai ter uma matéria de termoquímica no segundo ano que vai falar muito desses gráficos aí, desses termos aí, beleza? Bom, turma, então aqui está, né? Acho que vou ter que pôr meu óculos aqui agora, que até para mim está pequeno aqui. Imagina se você está vendo o celular aí, é ruim, né? Mas eu tentei fazer o melhor aqui, né? Então falou aí que você já deve ter visto fogos de artifício de várias cores, não é mesmo, tal. Isso acontece porque
substância usada nesses fogos possui elementos químicos específicos, emite determinadas cores, quando seus elétrons voltam ao seu nível original, né, inicial. Veja alguns exemplos de substâncias que determinam as cores dos fogos de artifício. Cloreto de sódio amarelo, sais de cobre azul, sais de cálcio laranja, sais de lítio vermelho, sais de bário verde, tá? Mistura de sais de estronço e cobre lilás, alumínio e magnésio metálico na forma de sais branco. Explica como se dá o processo de emissão abordado no texto, né, pessoal? Bom, então, elétrons absorvem energia, né? Excitação, ficam excitados, né? Tá certo? Salta para nível de maior energia. E na volta, ao nível de origem, quando eles voltam, eles devolvem a energia que eles receberam, né? Na forma de onda eletromagnética, né? Tá certo? Na forma de luz, né? Na forma de luz de determinada frequência. No caso, igual aqui, na forma de luz visível de determinada frequência. Onda eletromagnética visível de determinada frequência. No caso, luz visível aqui. Deu para pegar? De acordo com o texto, sais diferentes, sais de diferentes elementos geram cores distintas nos fogos de artifício. Por que não é possível obter a mesma cor a partir de sais diferentes, né? Já é bem específico, né, pessoal? Os elementos têm diferentes quantidades de elétrons, né? Já começa daí, né? Então, os elementos têm. Pensa nos átomos, né? Tem determinadas quantidades diferentes de elétrons e, geralmente, também níveis e órbitas, né? Maiores ou menores, né? Que esses saltos diferentes também vai gerar cores diferentes, né? Quantidade de elétrons, né? Então, logo, os saltos quânticos necessitam de energia diferente, né? Que proporciona cores diferentes. Então, para passar do nível K para o L, é diferente de passar do K para o M, para o E, para o Q, lá no P, para o Q lá na frente, tá certo? Então, essa passagem aí absorve energias diferentes e na volta libera energias diferentes também. Libera a mesma energia que ganhou, certo? Só que na forma de cores diferentes, específicas, né? Então, o que que envolve aí? Quantidade de elétrons, né? E níveis, né? E níveis, órbitas, né? K, L, E, B, N, O, P e Q, né? Essa variação, né? Tá bom? Tranquilo? Então vai lá, pessoal. Então, Einstein, já falamos que Einstein, né? Que Einstein, segundo ele, a luz se comporta como pacotinhos de energia igual Planck, né? Que se propaga em forma de pacotinhos chamado de fótons, né? Beleza? Tá? Já falamos isso, né? Então ele postula que a luz tem comportamento de partícula-onda, né? Tá certo? Isso aí foi desenvolvido por De Broglie. De Broglie, o cientista que desenvolveu esse conceito aí, tá bom? Então, De Broglie, né, pessoal? Tá? Além da dualidade da radiação eletromagnética, né, ele mostrou, né, que a matéria em movimento também tem comportamento de partícula-onda, né? A matéria em movimento também tem esse comportamento, né? Olha lá, de partícula e de onda, ó. Tá vendo? Ó? Então, para ele, alguns comprimentos de onda são elétrons em movimento ao redor do núcleo, tá? Olha lá, matéria com massa muito superior ao elétron. Matéria com massa muito superior ao do elétron. Exemplo, a bola tem movimento ondulatório, imperceptível, né? Pequeno comprimento de onda. Tranquilo? Aí tem uma equação matemática que relaciona propriedades de onda, né? E de partícula da matéria, né? Que valeu o prêmio Nobel para ele, tá? Mas vamos tocar essa parte? Então, então Einstein, né? Ele postula, né? Que a luz se propaga na forma de pacotinhos também, chamado de fótons, né? Esse pacotinho de Planck, né? De energia, chamado de fótons aqui. Então, a luz tem movimento além de onda também de partícula, né? E de Broglie desenvolve esse conceito, então, tá joia? E aí, pessoal, esses dois cientistas aqui, né, o Clinton, né, Davidson, né, o Davis e o Germer, né, Germer. Então, o que eles fazem, né? Eles concluíram, né, eles difrataram, né, difrataram o feixe, né, um feixe, né, de luz aí, concluíram, né, que tinha um comportamento dual, né, de partícula-onda. Eles concluíram isso aqui, ó, grau de difração, né? Então eles concluem exatamente isso, né? Eles falaram um feixe, né? Um feixe de radiação eletromagnética aí, né? E demonstra que tem esse movimento de partícula-onda, comprovando que Einstein falou que De Broglie desenvolveu aí, beleza? E aí, turma, aqui está um microscópio eletrônico. Ele foi criado com base em técnicas dessa difração, né? E na dualidade de Einstein e De Broglie, né? Tá certo? A nanotecnologia tem desenvolvimento aí com auxílio desse equipamento aí, tudo bem? Beleza? Microscópio eletrônico. E aí, pessoal? Então vamos voltar aqui no Bohr, né? Então, Bohr, né? Tá certo? Modelo de Bohr superado, já você já viu que foi superado, então, aqui.
Tem movimento dual, mas como é impossível determinar a posição exata de um elétron, porque se tiver movimento de partícula onda, como é que você vai determinar? Ora partícula, ora onda. Então como é que você vai determinar? Ó, a posição exata de um elétron? Não tem jeito, né? Então esse não pode girar em níveis ou camadas, como o Bohr falou. Então eles vão ter que se localizar em regiões específicas, chamado de orbitais. Órbita, a casa do elétron, orbitais, as casinhas do elétron, tá? Então, olha lá. Tá? Então, ele vai ter esse movimento de partícula e de onda. Então, não vai dar para você determinar a posição exata do elétron. Então, você vai ter que determinar a posição de regiões específicas, que foi chamada de orbital, né? E aí, em 1916, Sommerfeld, o que que ele propõe? Ele propõe que o elétron, né, que o elétron também descreve movimentos elípticos em torno desse núcleo, né? Movimento, né, elíptico em torno desse núcleo, beleza? Tá? E como tem movimento de onda também, não vai dar para você determinar a posição dele, nem a velocidade ao mesmo tempo, tá joia? Então ele inspirou em Kepler, né? Inspirou em Kepler, tá certo? E essas órbitas elípticas seriam, no caso, subníveis S, P, D e F, né? Além das órbitas circulares de Bohr que está superada, né, pessoal? Tá bom? Então, Kepler fez, né? Então, Kepler é responsável pela elaboração das leis do movimento planetário, né, chamado leis de Kepler, né? Ele aperfeiçoou as invenções de Galileu Galilei, tá? E deixou trabalhos importantes aí, né? Que influenciou Newton, assim por diante, tá bom? Beleza, então, aí esse cara aqui, pessoal, o Schrödinger, né? Schrödinger, é um físico austríaco aí, ele propõe uma equação de função de onda, né, e descreve o movimento do elétron, né, na vizinhança do núcleo. Já então, que não dá para você, né, falar que ele tem movimento só de partícula, tem onda também, então você vai ter que manter uma região para encontrar esse elétron aqui, ó, beleza? Chamado de orbital, conceito de orbital. Você vê esse link, é muito legal, viu, pessoal? Então, para você ver, ó. Então, o elétron pode ter qualquer região aqui, ó. Então, o que que é orbital? É a região em torno do núcleo, ó, o núcleo aqui. Então, o que é orbital? Uma região em torno desse núcleo, onde você tem probabilidade máxima de encontrar o elétron, tá certo? Então, o elétron pode estar mais perto do núcleo, um pouquinho mais longe, tá? Depende da energia desse elétron, né? Tá? Beleza? Tranquilo? Então vamos continuar, né? Então aqui nós temos os formatos dos orbitais, viu, pessoal? Tem então os números quânticos. O que que são números quânticos? Números quânticos são números que vão identificar um elétron, tá, pessoal? Então você tem o número quântico principal, que são os níveis de 1 a 7, KLM, NOPQ. Então esse número quântico principal, N, vai indicar a distância do elétron ao núcleo, tá bom? Então relaciona o tipo de orbital e a sua forma geométrica no espaço, tá? Então, subníveis S, P, D, F, tá? Eles têm formatos, né? Então, o subnível S, ele tem um orbital S na forma esférica. Isso aqui é importantíssimo, gente, ó. Então, o subnível S do diagrama, que a gente vai ver já já, tá bom? Ó, tá? Subnível S, beleza? Ele tem um orbital, uma região S que é esférica, né? Já o subnível P, ele tem três regiões, três orbitais P, que vai ter forma de um halteres, de um 8, tá? Fica olhando aqui que você vai ver no GIF, ó. Ó, pra você ver. Fica olhando aqui que você vai ver no GIF. Deixa eu começar de novo, ó. Deixa eu começar de novo pra você entender. Aí você vai ter, por exemplo, forma de halteres aqui, tá vendo? A forma de um 8, ó, 2, por exemplo, ó. Olha lá. Tem essa, vai interpenetrar os orbitais, ó. Isso aqui, quando eles se unem, os átomos se aproximam, há uma interpenetração de orbitais para formar substâncias, tá? Então é importante você lembrar que o subnível S, né, ele é esférico, tem orbital S esférico. O subnível P tem orbitais em forma de um 8, beleza? Tranquilo? Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Aqui, ó, aqui dá para você enxergar melhor. Aqui, ó. Aqui está o subnível S, na forma esférica, né? Orbital S esférico. E aqui está o subnível P, com três formatos de orbitais, três formatos. O subnível S tem um formato orbital, o subnível três formatos. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Vamos lá. Orbital, região do espaço, com probabilidade máxima de se encontrar um elétron não excitado. Se você excitar o elétron, ele salta de orbital, né? Vai saltando de orbitais, né? Bom, o D já é mais complexo, né, pessoal? Então, o subnível D já vai ter orbitais mais complexos aí, tá bom? E o F, então, vixi, o subnível D vai ter 5 formatos orbitais e o subnível F, 7 formatos orbitais. Aí fica mais complexo ainda. Mas o S e o P, é bom saber que o S é esférico e o P tem forma de um halteres, forma de um 8, beleza? Tranquilo?
Bem, pessoal, então, segundo Heisenberg, né, que é o princípio da certeza, né, da incerteza, não é possível você determinar a posição exata e nem a velocidade de um elétron ao mesmo tempo, né? Tá joia? E aí, Max Born, né, e Heisenberg formularam a representação da mecânica, né, matricial, mecânica matricial da mecânica quântica, representação da mecânica matricial, da mecânica, tá repetitivo, repetitivo, né? Da representação da mecânica matricial quântica, tá, né, repetitivo aqui, tá bom? Bom, turma, então aí tá aqui no ano seguinte, formulou, interpretou, né? Hoje padrão de função de densidade, de probabilidade para a equação de Schrödinger, né? Que foi o prêmio Nobel para ele. Dá uma lidinha com calma aí, foi agraciado pelo prêmio Nobel, tudo bem? Um pouquinho de história só. E o Pauli, né, pessoal? Exclusão de Pauli, o princípio da exclusão de Pauli, né? Que cada orbital só pode receber dois elétrons de spins opostos, né? Então, spin, spoon, né? To span, span, né? Spin, spoon, você fala to span, span, que é girar, rodar, né? Girar, rodar, fiar, é fiar mesmo? Será? Agora eu fiquei em dúvida aqui. Girar, rodar, fiar. Ah, pode ser. Girar. A importância é girar, rodar, tá bom? Beleza. E aí, turma, nós vamos representar por quadrinhos, tá certo? Os orbitais pode ser representado por quadrinhos ou bolinhas, tá? No diagrama já representa por bolinhas. Então, olha lá para você ver, ó, tá? Então, não há convenção para o spin, né, pessoal? Se a questão não der, a gente vai adotar aqui para cima, ele é mais meio, meio, tá certo? Beleza? Então, olha lá. Número máximo do subnível S, 1 a 2 elétrons. Então, você vai representar assim, ó, subnível S. Olha lá. Subnível S cabe no máximo 2 elétrons, tá? Então vai ter um orbital S com 2 elétrons. Aí, um quadrinho, lá, tá vendo, ó? Recebe o primeiro, pode depois receber o segundo. Então, vamos colocar o primeiro para cima e depois para baixo. A não ser que a questão fale, né? Beleza? Tá? Agora, vamos lá. Agora, subnível P é de 4 em 4. Se o S cabe 2, subnível P cabe 6. De 4 em 4. 2 para 6, 4. Então, subnível P, se o orbital cabe 2 elétrons de spins opostos, né? Então, o P vai ter 3 regiões, 3 orbitais. 3 vezes 2, 6. Beleza? Aí você pode numerar, bonitinho, lá, ó. PX, PY, PZ. Então, aí você vai ser menos um, 0 mais um, né? Para você ver a posição e vai colocando, ó. Cada um recebe primeiro, pode depois receber o segundo. Vê se você já pegou o jeito, ó. Então, e o subnível D? O subnível D vai caber no máximo 10, né? Que é de 4 em 4, 2, 6, 10. Então vai ter 5 regiões, 5 orbitais de 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Se cada orbital cabe no máximo 2 elétrons, então, vai lá para você ver. Numera aí, né, os orbitais, 0. Para a esquerda é negativo, para a direita é positivo. Beleza? Então tá aí, ó. Cada orbital recebe o primeiro elétron, para depois receber o segundo elétron. Belezinha, pessoal? E o F, então, claro, se é de 4 em 4, S2, P6, D10, F14. Vai ter 7 regiões. 7 vezes 2, 14. Então, o subnível S tem 7 orbitais F, que aí o formato varia bastante, né? A numera, aí cada orbital recebe seu primeiro elétron, pode depois voltar e receber o segundo elétron. Esse é o número máximo, viu, pessoal? Tranquilo? Ótimo, beleza. Ô, gente, a aula tá ficando grande, né? Aqui já tá dando 53 minutos, mas fazer o quê? Para ficar legal para vocês, né? Então vamos fazer configuração de distribuição eletrônica, pessoal. Para distribuir os elétrons aqui, tá joia? Desenvolvido por Irving Madelung, né? Na verdade, foi desenvolvido por ele, tá, pessoal? Beleza? Então, no Brasil, se atribui esse método a Pauling, né? Mas tudo bem, tá bom? Vocês tomam uma lidinha aí, que Pauling, né, tomava muita vitamina C, né? Tá certo? Muito fera esse Pauling, tá bom? Beleza, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, o diagrama, né? Aqui as nossas músicas a gente canta na sala aí, né, pessoal? Tá? Do número atômico é o número de prótons, né? Tá? Beleza? Uma bola das bolas, né? Olha lá. Uma bola, duas bolas, três bolas, quatro bolas, três bolas, duas bolas, 7 níveis, beleza? Tranquilo? Esse é o diagrama para distribuir as energias. Então, isso é, olha lá, K. Agora que você já tem o K e o L, né? Vai dar 7 níveis. Aí vai aumentando os níveis. Na tabela periódica, você vai descendo, ó. Certo? Olha lá.
Hidrogênio, número atômico 1, hélio, número atômico 2, é o primeiro período. Temos a lei periódica. Aí você vai descer na tabela aqui, ó. Tipo descer na tabela periódica, ó. Então vai dar 7 níveis, ó. KLMN, KLMNO e assim por diante, até chegar no Q, que são 7 níveis. Beleza? E aí, turma, aqui você vai começar tudo com um. O primeiro vai ser S, que é S, ó, subnível S com no máximo 2 elétrons. Aí você numera, né? Vem descendo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois é o P. Então vai ser 6, porque é de 4 em 4. 2P6. Aí você numera até dar 7. E aqui agora 4. É 3, perdão, 3D. 3D é o quê? D10, né? Então aí você numera. Tá? E o último é 4F, vai ser 14, que é de 4 em 4, beleza. E aí você vai traçando as setas inclinadas, ó. Pam, beleza? Lembre-se que o hidrogênio quer ficar igual ao hélio, viu, pessoal? Por isso que a gente canta isso aqui, né? Então, seguindo essas setas aqui, ó, da maneira que a gente está colocando ela aqui, você vai tendo a ordem crescente. Você vai ter a ordem crescente de energia para os elétrons. Beleza? Tranquilo? Então faz uma pausa, dá uma lidinha bonitinha. Nós vamos seguir essas setas para distribuir os elétrons. Ok? Beleza? Então vamos lá, fazendo um exercício aqui, né? Então nós temos aqui o elemento representado aí, aqui, pessoal, né? Não é do capítulo 10 não, aqui. Vamos até parar e tirar isso daqui. Esse eu vou resolver com vocês, porque ele é muito interessante esse exercício, não tem na apostila, tá bom? Olha lá, o número de elétrons na camada de valência, só que eu perdi meu indicador aqui, meu apontador laser. E aí, pessoal? Beleza, indica a localização do elemento químico com a distribuição eletrônica, tá, pessoal? Então vamos lá, né? Vai pegando aqui, né? Peguei aqui, ó, bonitinho, ó. Distribuí certinho, ó. Coloquei aqui. Então o que eu posso observar? Que terminou em S ou P é representativo, né? Aí, ó. O último nível é 4s2, 4p5, então ele é do quarto período, tá? 2 mais 5, 7. O grupo 7 é o 17, beleza? Tá? Para mostrar qual o valor do número quântico magnético e spin do elétron de diferenciação. O que é elétron de diferenciação? É o elétron de maior energia, um desses 5 aqui, ó, é o último a ser colocado. E aí como é que a gente faz? Então, subnível P tem 3 regiões, 3 orbitais. Que o S é uma região, o P, 3 orbitais. Por quê? Se o S cabe 2, o P cabe 6 no máximo. Então, são 3 regiões. Olha lá, subnível P tem 3 orbitais P. Então, numera aqui, quantos elétrons vai ter? P5, olha lá. 1, 2, 3. Agora, cada um recebe o primeiro, depois receber o segundo, ó. Olha lá para você ver. Então, o eletrodiferenciação, que é de maior energia, está aqui no orbital 0, beleza? Tranquilo? Né? Esse aqui não tem na apostila, tá? Ô, gente, é bom você dar uma treinada. Esse aqui tem que ser treinado, esse diagrama. Olha lá, por exemplo, sódio 11. O que você vai fazer? Você vai seguir as setas lá no diagrama e vai fazer essa distribuição eletrônica, seguindo as setas. Vai terminar assim, ó. Aí você vai fazer isso para todos, ó. Você vai fazer isso para todos. Porque eu tô seguindo as setas aqui, pessoal, ó. Deixa eu voltar para você ver, 11, ó, para você entender o que eu tô fazendo, ó. Ô, senhor. Peraí. Beleza, eu tô fazendo isso, por exemplo, número atômico 11, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, ó, 2, 4, 10, 12. Então, para dar 11, fica 3S1. Então, você vai seguindo as setas até dar a quantidade certinho, ok? É isso que a gente vai fazer, tá? Faz para todos eles, ó, 20 até dar 20 elétrons. Número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons do átomo, é nêutron, até dar 6, até dar 15, até dar 8, até dar 35 e até dar 86. Aí você vai localizar lá, ó, terminou em 3S1, beleza? Aqui termina em 4S2, aqui termina em lá. Barco último nível, né? 3, aqui o último nível é 2, o último nível aqui é 3, o último nível aqui é o 2, o último nível aqui é o 4, o último nível aqui é o 6S2, 6P6, que são os maiores. Olha lá. Então ele é o terceiro período, aquele é do quarto período, aquele é o terceiro período, 3, vários números, né? Vários números, beleza? Aquele é do quarto período e aquele é do sexto período, vale o maior número, beleza? Aí, turma, é o seguinte, ó. Aqui é do grupo 1 ou 1A. Terminou em 1 aqui, grupo 1 ou 1A. Esse daqui é do grupo 2 ou 2A. Ó, 2 mais 1, 3. Esse aqui é do grupo 3A ou 13. Faz assim que é melhor, ó. 2 mais 1, 3. Grupo 3A ou 13, porque rima. 3A ou 13. Esse daqui. Aí vem assim, ó, grupo 4 ao 14, grupo 5 ao 15, grupo 6 ao 16, grupo 7 ao 17, grupo
8A ou 18 são os gases nobres, beleza? E aí tem nomes especiais, tá? Por exemplo, tem os metais alcalinos, que é do grupo A, os alcalinos terrosos, que é do grupo 2, tá certo? O grupo do boro, o alumínio é chamado grupo do boro, do grupo do carbono, o grupo do nitrogênio, o fósforo do grupo do nitrogênio, que aí não tem nome, né? Especial. Aí já tem nome especial, tá? O grupo 16 ou 6 é chamado de calcogênios. O grupo 7, 17 ou 7 ao 17 é chamado de halogênios. E os gases nobres, que é o grupo 8 ou 18, beleza? Ótimo. Importantíssimo fazer esse treinamento, seguir exatamente o que foi feito aqui, pessoal. Não deixa de fazer. Se você me apresentar, eu dou um bônus para você aí, tá bom? Vamos lá que já deu uma hora de aula, vamos terminar, pessoal. Realiza a distribuição eletrônica aí, indica o subnível mais energético e qual o subnível mais externo de cada um deles, né, pessoal? Então vamos lá, faz a mesma distribuição que a gente fez, né? Olha lá, número atômico é o número de prótons, o número de elétrons do átomo é neutro, né? Distribui para até dar 8, olha lá. Termina em SOP representativo, tá? Então seria do grupo 2 e 4, 6, grupo 6 ao 16, tá certo? Então, maior energia e mais externo, que é o 2P4, ó. 2P4 é o de maior energia mais externo. Agora aqui, distribuída da 24, aqui já é diferente, pessoal. Terminou em D de transição externa, tá? E aí, para você ver o grupo, você tem que somar os dois últimos aqui, 2 e 4, 6. Grupo 6 ou 6B, beleza? E aí, o de maior energia é o 3D4 e o mais externo é o 4S2. Mas o 4 é maior que o 3, né? Então, de maior energia é o 3D4 e mais externo 4S2, beleza? Aqui dá essa quantidade, né? Termina em SOP representativo. Olha lá. Então, ele é do grupo, ó, 2 mais 3, 5. Pega os dois 4, 2 mais 3, 5. Grupo 5 ao 15, tá certo? Representativo. E aí, o de maior energia é o 4P3 e o mais externo é o 4, que é maior, beleza? Gente, tranquilo ou não? Vamos fazer mais um? Vai lá. Então estamos aqui, olha lá. De novo a mesma novela. Você tem o IUTI 2 mais agora. Então o que significa aqui, pessoal? Que o átomo neutro perdeu dois elétrons, tem dois prótons a mais de saldo, que perdeu duas cargas negativas. Então tá aqui a distribuição. Então falou aí que ele apresenta o número atômico 22, né? O que está errado na distribuição eletrônica, né? Por Igor aí, né? Que era, no caso aí, né? Uma aula aí, Igor, que é o aluno aí, né? Então explica qual seria a distribuição eletrônica correta para o TI 2 mais. Então pega o átomo neutro primeiro, 22, ó, faz o átomo neutro, ó, tá? Até dar 22, beleza? E aí, o que acontece? Vai perder dois elétrons, porque dois positivo, o átomo perde elétrons, ele não perde prótons, tá bom? Então, quais elétrons vão ser perdidos aqui? O do último nível. Gente, isso aqui é ordem de energia, tá? Tá? E o último nível seria o 4, que é maior. Então, 4 é coisa mais externo. Agora, mais energia é o 3D2. Então, para perder dois elétrons, tá lá, transição externa, né? Tá certo? O grupo 4 ou 4B. E aí, tá certo? Vai perder do 4S2, que é o mais externo. Dá uma olhada aqui para você ver, ó. Então, ele perde aqui esses dois elétrons, fica assim essa distribuição, beleza? Tranquilo? Gente, qualquer dúvida, dá um toque aí, tá? Então não vai perder aqui então tá errado aqui, ó, tirou errado, ó. Ele tirou o 3D2, não pode, tem que tirar o último nível, porque os elétrons são perdidos ou ganhos na casca, shell, layer, tá na casca, na última casca, último nível, beleza? Última camada. Bom, aí aqui é a novela, né, pessoal? A configuração eletrônica aí de X das espécies aí, né? Então você tem essa configuração aqui, tá certo? E aí, o que é para falar? Pode haver mais de uma opção para cada item, né? Então tá aqui essa configuração é de quem? Olha lá. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 25. 25. Então, pertence a quem aqui, né? Então aqui, ó, no caso 25 elétrons, só que aqui perdeu 2, né? Então aqui tem 23. Aqui tem 25 certinho, tá certo? Né? Então, olha lá, 25 elétrons, esse tem 23 elétrons, esse tem 25 elétrons. Por quê? Beleza, tá neutro, tá? E aqui tem 24 elétrons, é porque perdeu 2. Tinha 26 elétrons, quando perde 2 elétrons, 24 elétrons. Olha esse aqui, quantos elétrons dá? Ó, tem 18 elétrons. Quem tem 18 elétrons aqui? Aí. Esse tem 18 elétrons. Aqui, ó, um positivo que perdeu uma carga negativa. Então, tinha 19 elétrons, perdeu um elétron, ficou um positivo. Então, esse aqui tem 18 elétrons também. 17, ó, um negativo ganhou uma carga negativa. Então, esse tem 18 elétrons também. São isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Agora aqui, desse outro, ó, 35 elétrons. Quem tem 35 elétrons aqui? O primeiro. E esse aqui?
34. Você está negativo, ganha um elétron, tem 35 elétrons. E aqui, 35 ganha um elétron, tem 36 elétrons. Beleza? Tranquilo? Gente, é muito importante isso aí que a gente falou, tá? Bom, e aqui a gente chega então com 1 hora e 4 minutos, né? Nos exercícios, e não deixa eu fazer o Eureka. No capítulo 8 eu esqueci de falar no final, para você fazer o Eureka, né? E faz lá. Então aí resolve nessa ordem, né, pessoal? Tá aqui a ordem que para você fazer, ó. MF mergulhando fundo nessa ordem, tá? Suplementares nessa ordem também. Falou um pouquinho desse apêndice para vocês, né, pessoal? Incandescência, né? O corpo é aquecido e emite radiação, né? Eletromagnética, no caso pode ser visível no caso aí, né? Então, luminescência, a luminescência aí, ó. Vem luminescência, por exemplo, né? Fosforescência vem da fluorita, né? Fluorita que é fluoreto de cálcio, né, pessoal? Que é um mineral de cores variáveis, aí usado na produção de ácido fluorídrico, né? E na metalurgia siderúrgica, né? Então é a fosforescência, né? Então a fosforescência é a emissão de luminosidade, mesmo quando você cessa a fonte de radiação, né? Quando você desliga a luz, o interruptor continua emitindo radiação, né? Tipo esse relógio aqui, já viram ou não? Essas pulseirinhas, olha que legal. Olha lá, apagou a luz, os elétrons acumulados em níveis mais externos começam a voltar no nível de origem liberando a luz, porque os elétrons vão para níveis mais externos, né? Se apagou a luz, então os elétrons começam a voltar aos níveis de origem. Aí vai soltando luz, né? Nos seus respectivos comprimentos de onda, né? Que as cores têm comprimentos de ondas diferentes. Que legal, tá vendo só? Tranquilo? Aí, quimioluminescência também você pode observar lá dentro, ó. Aqui no caso dessas pulseirinhas, né? Dentro dessa cápsula é colocado peróxido de hidrogênio, ó. Quando você estiver na formatura aí, né? Água oxigenada, né? E uma pequena ampola de vidro contendo luminol. Luminol, que é um tipo de função éter, né? Função éter. Então, o que acontece, né? Olha lá. É quando você vai curva lá. Mas quando curva o bastão, a ampola se quebra lá dentro, fazendo o quê? Fazendo as duas substâncias entrarem em contato, gerando uma reação química que dura aproximadamente 6 horas. Então, o que que você tem nessas pulseirinhas? Água oxigenada, basicamente, tá certo? E luminol, muito usado para detectar sangue, né? Mesmo superfícies lavadas, para ver, né, o crime, né? Se houve crime ou não, né? Tá certo? Então, muito interessante. Ó. Peróxido de hidrogênio e luminol aqui dentro. Ó. Quando você quebra, né? Quando você quebra, curva o bastão, né? A ampola, tem uma polazinha, ela quebra e mistura as duas substâncias sofrendo reação química, provocando aí, né? Essas, essas ondas eletromagnéticas aí, com respectivos comprimentos de onda, né? E fluorescência, vem do fósforo, pessoal, ó, tá? A fluorescência, né, pessoal? Caso de luminescência também, né? Ela somente, ó, a emissão de luminosidade somente ao receber radiação de alta frequência, né? Olha lá, se você remover a corrente elétrica, a fluorescência cessa imediatamente, beleza? A lâmpadas fluorescentes, por exemplo, né? Que tem gás argônio e vapor de mercúrio, né? Beleza? Olha lá. Se aciona a corrente elétrica, os elétrons são excitados para níveis mais externos, na volta, o nível de origem libera radiação ultravioleta, beleza? Olha, o pó dessas lâmpadas tem fósforo, né, que absorve essas radiações, né? Olha lá, seus elétrons são excitados para níveis mais externos, ao voltar a níveis de origem, libera a luz visível branca que você está vendo aqui. Aqui é bom você saber que a fluorescência, né, pessoal, né? A fosforescência não, a fosforescência, mesmo você desligando, ela continua liberando luz, luminosidade, porque os elétrons estão voltando ao nível de origem, né? Agora aqui não. Aqui no caso da fluorescência, as lâmpadas fluorescentes, se você desligar lá a corrente elétrica, para imediatamente a luminosidade, beleza? E aí, turma, ó, você tem várias aplicações aí, né, turma? Placas de trânsito, né? Tá certo? O que mais? Substâncias, né? Fluorescentes, ó. Tetracianoplatinato de bário, né? E sulfeto de zinco, ixi, que é aplicado nessas placas, né? Outros exemplos, faixa de uniformes, né? Dos motoboys, garis, pessoal que pedala aí, né? Outros trabalhadores, muita aplicação, né, pessoal? Então as cores são diferentes devido às transições eletrônicas, a saltos diferentes, né? Que tem diferentes níveis, tá? Olha lá. E devido a substâncias também diferentes, claro, né? Bioluminescência, que é interessante, os vagalumes ou pirilampos, né? Águas vivas e outros, né? A enzima luciferase oxida a proteína luciferina, olha que legal, que tem seus elétrons excitados para níveis mais externos, na volta do nível de origem libera energia luminosa, né? Tá vendo? Então a enzima luciferase, né? Luciferase oxida a proteína luciferina, né?
E nesse processo, os elétrons vão para mais energia na volta, liberam luz aí, os pirilampos, né, os vagalumes. E chegamos no experimento muito legal, né, pessoal? Aqui, ó, experimento, né? Tipo, você clica aqui, é muito legal de você ver lá, viu? Olha lá, em meio copo d'água, adicione um pouco de sabão, né, em pó. Ele tem branqueadores ópticos, né, e misture bem, certo? Aí você vai fazer o mesmo em outro copo, né? Mas agora vai cortar um pedaço do tubo dessas canetas, pessoal. Essas canetas marca-texto, né? Aí você vai colocar no copo, misturar bem, né? Aí você vai acender uma lâmpada UV, uma lâmpada negra. Até comprei uma na internet, vamos ver se a gente faz aí na sala, né? Apagar as outras luzes e observar e explicar, né? O que que você vai observar, pessoal? Que as substâncias fluorescentes, né? As substâncias fluorescentes vão absorver a radiação ultravioleta emitida pela lâmpada. Então, essa lâmpada, a lâmpada negra emite radiação UV, tá certo? Né? Tá certo? As lâmpadas materiais, né, substâncias fluorescentes, absorvem essa radiação UV emitida por essas lâmpadas, tá? E vai reemitir no comprimento de onda, né, eletromagnética da luz visível, tá certo? Então, observa a dentina na lâmpada negra, né, que está emitindo radiação ultravioleta. Aí procure submeter aí, né, outros produtos caseiros, né, na a lâmpada negra, né, que emite UV, e anote quais materiais são fluorescentes. Olha que legal, boa atividade aí, né? E aqui a gente já falou, né, que os elétrons são excitados pelas radiações UV, e ao voltar ao nível de origem, emite luz a comprimento de onda específico aí, né? Beleza? Turma, isso. Pela minha conta, eu moro em 11 minutos aqui, né? Ó, ficou grande, mas ficou legal, hein, gente? Ficou legal, hein? Essa parte aí, tá bom? Bem completo, né? Então, fique com Deus, beijo no coração de vocês. Obrigado por você ter ficado até agora vendo o vídeo aqui comigo, tá? Se Jesus abençoe você, sua família, sempre. Valeu, pessoal? Fui, valeu. Muito obrigado aí.